todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública de sábado, tarde de sábado. Nós vamos pedir a Nilza para ler uma página inicial e após a leitura vamos fazer a nossa prece para começar a atividade. Boa tarde a todos. Leitura do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. As tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram do sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é comprar, adquirir, ostentar, possuir. É preciso lembrar constantemente que somos essencialmente espíritos em viagem de adiantamento na face da Terra, e que as tarefas que desempenhamos no mundo material objetivam desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. Por isso é que nossa alma somente se alimenta das coisas espirituais. Quando esquecemos estas verdades, surge um problema de desabastecimento espiritual que repercute em nossa vida física, na forma de doenças, relacionamentos conflituosos, problemas financeiros e sensação de vazio existencial. O espírito é o centro da nossa vida na matéria. Nosso problema é querer materializar o espírito, quando, na verdade, precisamos espiritualizar a matéria. Convidar a todos a fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde de sábado, procurando aprender um pouco mais do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que nos ampare, que ampare toda a humanidade, que possa levar luz, levar esperança a todos os corações que sofrem, cada canto do nosso planeta. Pedimos, Senhor, que envolva a Daniela, que vai fazer a palestra dessa tarde, e que nos abençoe sempre. Que assim seja. Passar a palavra agora para a Daniela, que vai falar sobre a ausculta de nós mesmos. Boa tarde. Então, estamos aqui nesse verão que foi roubado pelo inverno, né? Mas agora está um pouquinho melhor, né? Para a gente refletir sobre essa expressão, ausculta de nós mesmos. E primeira coisa, a gente tem que pensar o que quer dizer essa palavra ausculta, que é diferente de escuta. Parece, né, fica bem parecido, o som é bem parecido, mas é diferente. A gente já, com certeza, ouviu esse termo por um profissional de saúde, quando ele vem para a gente com um estetoscópio e diz que vai nos auscultar. Então, a origem do latim é exatamente ouvir com atenção. Por isso que a gente não pode falar quando esse profissional está fazendo a ausculta da gente. Porque senão ele não consegue ouvir com essa precisão, né? Requer uma habilidade isso. Então ele vai perceber se a gente está com chiado nos pulmões, se tem sopro cardíaco, ele percebe algum problema e o significado então dessa ausculta, nesse sentido que eu estou falando aqui, é escutar os sons internos do corpo. Mas a gente está aqui no Centro Espírita. A gente veio buscar alguma reflexão para a nossa vida e, como a Nilza bem leu, né, estamos aqui buscando essa espiritualidade, buscando nos espiritualizarmos. Então, qual o sentido dessa expressão ausculta de nós mesmos para a reflexão de hoje? Então, auscultar, no sentido mais filosófico, é sondar, inquirir, perscrutar. É como na imagem esse mergulho em nós mesmos,
se a gente está se propondo a fazer essa ausculta de nós mesmos. E de onde vem isso? Um dos espíritos que fala sobre a ausculta de nós mesmos é Emmanuel. Eu não sei se vocês já perceberam, mas no preâmbulo desse livro, Ação e Reação, então vamos voltar um pouquinho à história, né? Nós temos uma coleção chamada Vida no Mundo Espiritual. Então são vários livros que foram formulados pelo Espírito André Luiz e recebidos pelo médium Chico Xavier. O primeiro é o Nosso Lar, que ficou muito famoso por causa do filme, né? Depois teve a continuação, já estamos aí no terceiro. Então é uma sequência? É uma sequência. O livro Ação e Reação é o 9º livro dessa sequência. E ele foi publicado em 1957. Quando, se a gente ligar aí os tracinhos, somar 1 mais 1, a gente vai lembrar que 1957 é exatamente 100 anos depois de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Então, quem faz o preâmbulo desse livro e geralmente é Emmanuel, é Emmanuel, e se reporta a essa questão, se reporta ao centenário, tanto que o preâmbulo é chamado Ante o Centenário, porque o livro foi publicado em janeiro e o centenário se deu em abril. E aí, Emmanuel vai sublinhar o fato de que esse livro, Ação e Reação, e aí só abrindo parênteses aqui, não há necessidade da gente ler esses livros, ou pelo menos não há uma obrigatoriedade de que eles sejam lidos nessa ordem, tá? É bom se a gente puder ler na ordem, mas se não puder não tem problema, e reler. Porque essas obras todas, elas são um complemento para a gente, são exemplos das obras de Kardec. Então, muitas vezes, aquilo que é estudado na obra básica é exemplificado por essas obras, vale sempre a pena ler. E lá, então, nesse preâmbulo do Ação e Reação, Emmanuel sublinha a questão de que esse livro, ele é um livro relevante para o Espiritismo, dizendo assim para a gente, porque esse livro, por esse livro, os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano. Ele diz que o livro, como é que a gente pode dizer? Ele vai certificar isso. Tá? Ele contém exemplos disso. E essa nova era que o Espiritismo abre para o espírito humano, nos compele à auscultação de si mesmo, ou seja, a auscultação de si mesmo, o espírito humano. Então foi dali que eu colhi essa expressão, ela é de Emmanuel. E a auscultação e a ausculta é sinônimo, fica mais simples. No reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. Então, a ausculta de nós mesmos, que seria por aquela imagem, um mergulho em nós mesmos, tem algo aí, tem uma expressão bem parecida no próprio Livro dos Espíritos. Se a gente for olhar no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 12, Perfeição Moral, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, essa pergunta está lá com o número 919, dizendo assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem, e aqui é para a gente entender, homem, ser humano, de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Se o capítulo é intitulado Perfeição Moral, a gente está falando exatamente desse aperfeiçoamento. Então Kardec pergunta, mas por que caminho o homem, o ser humano, pode se melhorar nessa vida e pode resistir a esse arrastamento do mal,
esse mal que nos arrasta, né? Porque, na verdade, a gente tem ele dentro da gente. E aí é uma questão de sintonia. Então, uma coisa vai puxando a outra. E a gente vai sendo arrastado e também arrastando. E quando Kardec pergunta isso, a resposta, quem já estudou o Livro dos Espíritos vai lembrar. Por que eu estou falando disso dentro do tema? Ausculta de nós mesmos, sondar, inquirir, perscrutar a nós mesmos. Qual a relação dessa expressão utilizada por Emmanuel no preâmbulo do livro Ação e Reação com esse momento do livro, o Livro dos Espíritos? E aí os Espíritos respondem a Kardec e a todos nós da seguinte forma, que eu acho que todo mundo vai lembrar. Um sábio da antiguidade vos disse. Vamos falar, todo mundo sabe essa resposta. O que é que ele disse? Conhece-te a ti mesmo. Então, é uma outra maneira da gente entender o ausculta-te a ti mesmo. Sonda-te a ti mesmo. E qual vai ser a relação disso com o que Emmanuel propõe lá no preâmbulo? Bom, vamos ver isso. Vamos começar entendendo essa resposta, esse sábio da antiguidade. Na verdade, isso aqui é um aforismo, né? É um ditado, é uma expressão curta que tem algum cunho moral. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, é uma expressão curta que vira um ditado e que a gente, entendendo a moral desse ditado, a gente pode ou não aplicar a nós mesmos. E esse aforismo, essa expressão, ela estava, a história nos diz, que ela foi grafada na entrada do templo ao deus Apolo. Então, mitologia grega, esse templo em Delfos, é a localidade, na Grécia Antiga. Ainda temos as ruínas, essa imagem é atual, ainda temos as ruínas desse templo, chamado também de Templo de Delfos, ou Templo de Apolo. Apolo, um deus da mitologia grega, filho de Zeus, e ele era um deus muito poderoso. Os outros deuses tinham até medo dele. E o que se conta é que esse lugar, antes de ser chamado Delfos, era chamado Pítia, e que nesse local, Apolo, para poder ter um templo para ele precisou lutar contra a serpente, chamada então Piton. E esse local fica sendo então o local onde se erigiu o templo de Apolo, e no centro dele, naquela parte ali que a gente está vendo, né, arredondada, no centro havia um famoso oráculo, profecias, saber o futuro, um oráculo de Delfos. E esse oráculo de Delfos era onde a Pítia, ou a pitonisa, uma sacerdotisa, que a gente vai entender aqui no Espiritismo como uma médium, ela então, ela era sensibilizada para conseguir as respostas vindas do próprio Apolo. Por isso, Templo de Apolo, Templo de Delfos, por isso o termo pitonisa. Então, tudo isso era a moda. Então, ser grego naquela época era saber do Templo de Delfos. E muitos iam até lá. E um dos que foram lá e que viu essa expressão, conhece-te a ti mesmo, grafada na entrada do templo, só para contextualizar aqui, né? Esse templo ele foi destruído por terremoto, reconstruído, mas ele vira ruína mesmo no ano 390 depois de Cristo, quando os romanos assumiram então esse catolicismo, né, como uma religião oficial, o cristianismo como religião oficial,
E o imperador romano daquela época, o Teodósio I, ele manda destruir o templo como uma forma, né, de inibir o paganismo. Então, por isso que o templo foi destruído. Mas então, uma das pessoas que ia até lá e que viu essa expressão, conhece-te a ti mesmo, grafada na entrada do templo, e aí a gente vai relacionar com a resposta que os espíritos deram a Kardec, foi Sócrates. Mas Sócrates não deixou nada escrito. Então, os seus discípulos, como Platão, é que deixaram a sabedoria, digamos assim, de Sócrates por escrito. Principalmente através dos seus diálogos, que são muito famosos. E aí quem estuda filosofia entende isso. E Platão, ele dizia o seguinte, que essa expressão, conhece-te a ti mesmo, foi tão marcante para Sócrates que ele passou a utilizá-la. Então ele passa a seguir na sua vida essa expressão. Imagina, a gente está falando aqui de um dos maiores sábios de toda a humanidade, né? De alguém que se perguntava muito e que quando queria dialogar com alguém também perguntava, era muito difícil dialogar com ele, né? Dizer que sabia, olha lá, ele é um sábio porque exatamente ele compreende o quanto ele não sabia. Isso fez dele tão sábio. Então, Platão vai dizer que Sócrates chamava a atenção para o fato de que a gente olha sempre para fora. A gente está sempre olhando para longe da gente, para perto da gente, mas é sempre uma busca de um conhecimento daqui para lá. Mas que um conhecimento que ele vai dizer que é pouco enfatizado é o conhecimento de nós mesmos. E por quê? Por que essa ausculta de nós mesmos, voltando para o tema da palestra? Por que esse conhece-te a ti mesmo é tão importante para a gente ao ponto de ter sido falado, de ter sido seguido, melhor dizendo, por Sócrates, e de ter sido falado pelos espíritos, quando Kardec diz, poxa, mas como é que a gente pode se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E é essa a resposta que eles nos dão, a mesma que Sócrates utilizava na sua vida. Então, por quê? Bom, para a gente entender que isso não é fácil, e não era fácil na época de Sócrates, eu trago um pequeno trecho do diálogo de Sócrates com um jovem grego daquela época chamado Eutidemo. Eutidemo, ele tinha uma ambição de se tornar um governador. Ele era um filósofo, ele achava, né, jovem, mas filósofo, e ele achava que ele sabia muitas coisas, e ele queria saber muito mais. E que se ele soubesse muitas coisas, ele iria ter o potencial para ser um governador. E Sócrates, sabendo daquilo, começa a conversar com ele e pergunta a ele se ele já tinha ido no templo de Delfos e se ele já tinha visto a expressão conhece-te a ti mesmo. E o Eutidemo, essa resposta foi facílima, isso todo mundo fazia naquela época. Aí o Eutidemo, claro que eu conheço. E Sócrates vai perguntar a ele, os que se conhecem a si mesmos sabem, pergunta não, aqui ele está afirmando, os que se conhecem a si mesmos sabem o que lhes é útil e distinguem o que podem do que não podem fazer. Eu mudei ali a grafia, coloquei o itálico, porque eu acho que à luz do espiritismo a gente prefere, ao invés do podem, o devem, né? Devemos ou não devemos fazer. Como a gente está aqui olhando sobre a luz do espiritismo, eu já faço essa distinção. Então ele vai dizer isso, se a gente se conhece, a gente vai saber distinguir o que é útil do que não é, e o que a gente deve ou não deve fazer. Olha só, tem muita coisa aqui que a gente tem que parar, pensar para a gente. Um pensamento, olha, isso é a ausculta de nós mesmos.
É o momento que a gente está com esse estetoscópio espiritual aqui e que a gente vai precisar de silêncio para se ouvir, para mergulhar dentro de nós mesmos. Então, saber o que é útil para mim, nossa, isso tem tanto a ver com a página que a Neuza leu no início, né? E ele não é combinado. Como aquela página é importante. Porque o que é útil para mim? É eu chegar depois do outro lado da vida e observar o quanto eu consegui de soma, o quanto eu consegui erigir em termos materiais, construir em termos materiais. Às vezes, você tinha um ponto que era o mais importante, que poderia ser, por exemplo, fazer as pazes com o desafeto. E você passa a vida toda longe daquele ponto importante. E toda vez que você está próximo daquele desafeto, você se distancia. Às vezes era só isso. Que fosse um perdão necessário. Que fosse vencer um orgulho dentro de você. Começar a perdoar. E a gente às vezes passa anos, uma existência inteira, batendo parede, batendo cabeça na parede, para lá, para lá, para lá, e saindo do ponto central. Então, nos conhecer é entender o que é útil. E o que é útil pode ser, provavelmente vai ser, saber isso, o nosso grande desafio. Esse é o grande desafio. E a partir daí, o que a gente deve ou não deve fazer. E eu te demo, como qualquer um de nós, ele pergunta, mas por onde que a gente começa? Nesse novelo, né? Que eu não estou vendo as pontas, por onde que eu começo? E olha o que Sócrates vai dizer para ele. Sabe quais são os bens e quais são os males? E esse diálogo é muito bom. É muito bom. Mas saber quais são os bens e quais são os males nos faz reportar mais uma vez ao Livro dos Espíritos. Porque um pouco antes, no capítulo 1, a gente estava lá no 12, no capítulo 1, Lei Divina ou Natural, Kardec pergunta na questão 629, que definição se pode dar de moral? A gente está falando aqui de lei divina ou natural e a gente fala de uma maneira geral que são as leis morais. Então, por isso a pergunta. E os Espíritos dizem, a moral é a regra de bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Olha ele de novo aí, gente. Olha como é que isso é importante, né? Está de novo aí. E a gente será que a gente ainda vai dizer como quando a gente tem uma criança pequena, que antes de fazer besteira ela olha para a gente? Já repararam isso, né? Ela sabe que ela não pode botar o dedo lá na tomada. Aí o que ela faz? Aquele olhar inesquecível. Quem já criou uma criança já lembra desse olhar, é aquele olhar, né? Sapeca. Porque ela sabe. Mas nem sempre, e aí estamos falando de questões morais, essa distinção entre o que nos é útil, o que nos faz bem para esse progresso do espírito e o que não nos faz é muito claro. Porque a gente fica iludido. Por isso que a gente fica, como eu disse, batendo cabeça na parede. Então, continuando. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Fazer tudo pelo bem de todos pode ter aqui uma interpretação que a gente possa pensar que faça mal à própria pessoa. Então vamos continuar isso aqui, porque não é isso que a gente está falando. Então, distinção entre bem e mal, que eu comentei. Proceder bem quando faz tudo pelo bem de todos e cumprir a lei de Deus. E aí os Espíritos perguntam, mas como se pode distinguir o bem do mal? Eu acho que para mim essa é uma das perguntas mais importantes desse livro.
porque pelo que a gente está falando aqui, é a grande questão das nossas vidas. E se a gente pensar na nossa existência como única, né? Como infinita, essa é a grande questão. São essas escolhas ruins que fizemos que fazem com que ainda hoje a gente sofra, para a gente poder reparar esse mal que a gente fez ao outro e a nós mesmos. Por isso que a gente sofre. Então, entender isso permite que a gente possa fazer escolhas melhores. Claro que a gente não vai sair daqui em uma existência perfeita, mas pelo menos isso faz com que a gente pense mais a respeito disso e pense já no arrependimento, não como uma areia movediça que nos leva à culpa e a gente não sai disso, mas na possibilidade, depois do arrependimento, de pensarmos no reparo. Tá bom, eu fiz, eu errei, mas e agora? Como é que eu posso reparar isso? E outra coisa, vai e não peques mais. Esse erro eu não quero mais cometer. Porque eu sei, eu entendi, eu tenho consciência de que eu fiz a pior escolha, de que eu escolhi o mal. Eu agora quero fazer diferente, eu quero escolher o bem. Então, a resposta é maravilhosa. O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Pode parecer que a gente está rodando, né, em volta do próprio, desculpa a expressão, mas finge que a gente é um gatinho ou um cachorrinho, né, rodando em torno do próprio rabo. Mas não é não. Então, o bem está de acordo com a lei de Deus. E o que é essa lei de Deus? O que Jesus nos disse? Amar ao próximo como a nós mesmos. É uma forma da gente entender muito brevemente a lei de Deus. Por isso que o próximo é tão importante. Então, quando eu não faço nada que prejudique o meu próximo nas escolhas que eu estou fazendo, eu estou seguindo o caminho do bem. Se eu faço algo que prejudica o meu próximo, eu estou seguindo o caminho do mal. Aliás, essa é a regra áurea de Jesus. Jesus nos ensinou, na dúvida a gente tem que pensar o seguinte: como é que eu gostaria que o outro agisse comigo? Então pronto, eu tiro a dúvida. Por quê? Porque olhando no outro, na escolha do outro, eu vou ter uma resposta melhor. Porque pra gente, né? Gente, a gente é o poço das justificativas. Nossa, nós temos justificativa para tudo. Você xingou alguém, aí você vai, se abre com outra pessoa e diz assim: mas eu não devia ter falado aquilo? Não, você não devia. Porque você gosta de ser xingado. Não, mas essa pessoa me levou ao ápice da minha impaciência. E não teve jeito. Eu tive que bater na mesa. Você gosta se alguém faz isso com você? Então, a gente até aqui se justificou. A gente usou nossa inteligência para justificar esse arrastamento para o mal. Essas escolhas que eram as escolhas contrárias à lei de Deus. Mas com o Espiritismo não tem brincadeira. Porque ele vai mostrar para a gente o que é. Ele tira o véu que estava sobre a letra. Não tem mais jeito, não tem nada escondido. Está tudo explicadinho. Está tudo muito explicadinho. E tem mais. É uma pergunta anterior, mas que serve para a gente pensar. Bem, ok, entendi. Seguindo a lei de Deus, eu vou pensar que a gente está aqui elaborando o caminho, né? Então, sigo a lei de Deus, chego no bem, é isso. Se eu não seguir a lei de Deus, é o mal. Ah, tá bom. Mas aonde que está escrita a lei de Deus? Não foi essa a pergunta que Kardec também fez? Na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E essa é outra que todo mundo responde em corinho. Por favor, a consciência. E essa resposta, pequenininha, né? Essa resposta é outra que a gente tem que se debruçar e analisar. Porque isso
faz com que cada um de nós tenha um entendimento da lei de Deus. Todos temos. Mas compreender a lei de Deus é super variável. Se nós temos um entendimento maior disso, a gente consegue compreender mais. Temos mais consciência a respeito disso. Se nós não temos menor compreensão. E o que geralmente a gente faz? O parâmetro não é Deus, é a gente. Então a gente quer que o outro tenha um entendimento que a gente tem. Então às vezes o outro vai falar com a gente feio. E a gente vai ficar magoado. Mas isso era o que o outro podia dar para a gente. E o Espiritismo faz com que a gente deva exercitar a ausculta de nós mesmos. Esse estetoscópio não está no outro para isso. Para eu sondar o outro. Está aqui. Então, eu tenho condição de identificar que aquela resposta não é a melhor. Que eu não devo dar essa resposta nunca. Mas eu não tenho condição de exigir e de julgar a resposta do outro, porque era o que ele tinha para me dar. Que pena, mas eu já passei por isso. E é assim que a gente vai vivendo. A gente vai vivendo num mundo onde cada um de nós tem determinadas compreensões sobre tudo. E por isso que é difícil. Porque muitas vezes a gente vai ter que lidar com aquele que tem a complicação que a gente ainda traz. É por isso que a gente identifica. É a sombra do outro que está aqui, né? Por isso que a gente identifica. Então, continuando aqui, Kardec pergunta um pouquinho antes, na questão 619. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Então, estamos aqui, né, num passo a passo. Onde é que está escrita a lei? E agora? Deus facultou a todos os homens? Sim, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. É o que eu comentei agora. Então, cada um tem o seu tempo, cada um está no momento desse progresso. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Olha como é importante a gente estudar. Por isso, né, que a gente fala, o espírita, como ele estuda. Mas ele estuda para quê? Para dizer que ele já estudou todas as obras, já fez? Não. Ele estuda, a gente estuda, porque cada vez que a gente estuda, a gente se vê ali e fala, isso aqui eu preciso melhorar em mim. Porque o estudo nos auxilia nesse processo de conscientização da lei de Deus. Por isso, o Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. Isso não foi dito à toa para a gente. É como a gente lê lá no livro Jesus no Lar, que para a gente alcançar essa santidade, né, essa perfeição, como um anjo precisa de 2 asas para se equilibrar. Então, uma asa, a mais poderosa é o amor, mas a outra que dá sustentação é o conhecimento. Então, a gente está vendo aqui a importância. Então, inclusive, deixa eu fazer uma propagandazinha, né? Que dia 23 de fevereiro a gente recomeça os estudos na casa. Então, olha, mas eu já estudei, eu cheguei aqui, eu me lembro, tem 10 anos que eu cheguei aqui. E aí eu me lembro que o Dr. Humberto falava, mas você já está estudando? Eu estava trabalhando lá na livraria. Você está estudando? Eu falei, mas é que está em curso os estudos. E os que começaram agora eu já fiz tantas vezes. Aí não tem problema não. Todo mundo começa de novo, a gente estuda várias vezes a mesma obra. Está no meio, não tem problema não, você continua no meio. E aí, que bom, porque eu nunca mais parei. Então é assim, a gente estuda para se melhorar, para compreender melhor isso aqui e compreender melhor a lei de Deus. E ele continua, todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Kardec tem uma nota sobre isso, logo em seguida a essa questão, diz assim para a gente: a justiça das diversas encarnações do homem
é uma consequência deste princípio. Que beleza! Porque como é que eu poderia imaginar que tudo isso que a gente está discutindo aqui, conversando, refletindo em termos de compreensão da lei de Deus, que todos nós temos como compreendê-la, como é que isso poderia se dar em uma existência única, sem as reencarnações? Sem o período que a gente está na erraticidade, que é um período tão crucial para a gente, porque a gente faz esse olhar sobre como é que foi a nossa última existência e planejamento para as próximas. Então, como é importante? E aí ele vai dizer, é uma consequência desse princípio das encarnações, pois a cada nova existência, sua inteligência, a do ser humano, se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Só não, mas a doutrina espírita nos permite essa compreensão de que sempre estamos aprendendo, de que não é quando fora do corpo que a gente aprende menos, muito pelo contrário. Não é o fato de que se vivemos pouco nessa existência, aprendemos pouco. Sempre, isso sempre é possível. Então, isso aqui é uma maravilha, né? E aí a gente se pergunta, mas será que já é a hora? Sabe, Daniela, será que eu consigo agora fazer essa ausculta de mim mesmo? Será que eu consigo começar esse conhece-te a ti mesmo? E se tem outra coisa que a gente aprende com o Espiritismo, é que não há acaso. E que se estamos hoje, nesse sábado à tarde, todos reunidos, nesse momento, refletindo sobre esses assuntos, é porque essa é a hora. Esta é a nossa hora. É a melhor hora para a gente começar a pegar esse estetoscópio, trazendo ele para cá, pensando, tá bom, então eu vou começar agora, mas vou fazer que nem o Eu Te Demo. Por onde que eu começo esse exame? Por onde que eu começo essa ausculta de mim mesmo? E aí tem um manual. Porque a resposta à questão 919A do Livro dos Espíritos não é só uma resposta, nenhuma é só, né? Mas ela é um manual. É um manual do conhece-te a ti mesmo. Porque da mesma maneira que o Eu Te Demo perguntou a Sócrates por onde a gente começa o exame, Kardec, muitos séculos depois, perguntou aos Espíritos. Se a gente lembrar, essa é exatamente a questão em seguida a que os Espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo. Kardec pergunta, como conhecer-se a si mesmo? Só que agora a gente está falando de um momento em que a humanidade, não apenas um jovem, conseguiria compreender aquilo. Nós temos como compreender isso. Por onde começar? E aí, quem dá essa resposta, que para mim é um manual mesmo, de instruções, é Santo Agostinho, ou Agostinho, né? E Santo Agostinho, eu trouxe só uns trechos porque é uma resposta bem longa, mas Santo Agostinho diz pra gente, e aí a gente vê o que é um professor, né? Um professor, ele tem que ser a prática daquilo que ele ensina. Por isso que Jesus é o mestre pra gente. E aí ele dá um caminho, existiriam vários caminhos possíveis. E aí ele diz assim, olha, eu fazia assim. E aí ele continua. O que ele fazia? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. E mais uma vez a gente vai pensar como é que isso é variável entre todos nós. E passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Vamos imaginar Agostinho indo dormir. Se Agostinho tivesse encarnado agora,
Televisão ligada, notebook, celular, tudo isso ao mesmo tempo? Em uma hora ele vai capotar? Não. Então, está nas entrelinhas. Mas isso vale para a gente. Como é que a gente se prepara para dormir? Porque, veja bem, gente, a gente normalmente está com a visão invertida. Mas nós somos espíritos. Olha o texto que a Neuza leu. Nós somos espíritos, nós não somos corpos. E quando a gente vai dormir, a gente vai para qual vida? A gente deve ir para essa, dos espíritos, porque é o momento que a gente se separa do corpo. E aí o que a gente faz normalmente? A gente continua com as questões do corpo. E vários livros de André Luiz vão falar sobre isso. Então, primeira coisa, é claro que eu vou ter a madrugada refletida sobre o dia que eu tive. Isso aí não tem jeito. Como eu vou ter a morte refletida sobre a vida que eu tive. Mas a gente pode melhorar isso, claro. Estamos aqui para isso. Então, me preparar para dormir. Me preparar é ir me desligando das questões do mundo. Não fica naquilo de que você tem que pensar na hora que vai dormir, o que você vai fazer no dia seguinte. Anota isso, deixe isso anotado. Você vai para a vida do espírito, que é a sua vida. Você vai poder ali trabalhar, estudar. A gente pode se reunir, a gente pode combinar hoje, gente. 2 da manhã aqui nesse bate-local. Vamos estudar mais um pouco? Mas não é isso. A gente não está aqui a passeio. A gente vê nas obras os espíritos, quando desencarnam e eles têm esse grau de consciência maior, eles indo descansar em algum lugar? Eles vão para o resort? Não. Eles vão trabalhar, eles vão estudar para poder ter mais como ajudar mais. Porque quanto mais eu sei, mais eu posso contribuir. Quantas reuniões mediúnicas são feitas de madrugada? Quanto a gente pode fazer? Então, se preparar. E Santo Agostinho diz para a gente, olha, na hora que eu ia dormir, eu pensava, como é que foi o meu dia? Eu fiz tudo o que eu podia ter feito? Será que tem algo que eu devia ter feito que eu não fiz? Alguém tem motivo para se queixar de mim? Essa é péssima, né? Mas é a hora. Mas vamos continuar, porque a gente vai ver que não é um manual derrotista. Ele não é para a gente sair daqui olhando para baixo e chateado com a gente, não. A gente vai sair daqui de cabeça erguida. E ele continua. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Que bacana, né? A gente está falando aqui de um grande pensador. De alguém, inclusive, que assumiu no Confissões, no seu livro, como é que ele era antes de se converter ao cristianismo. Coisa que ele vai fazer especialmente pela sua mãe, que também ganha essa santidade, né? Como Santa Mônica. Então, ver em mim o que eu preciso reformar, mudar, transformar. A gente não está acabado nunca. A gente é inconcluso. Então, o que eu posso fazer para me melhorar? Bom, se aqui na minha consciência eu tenho noção de que eu podia ter feito algo mais, ou de que alguém tem uma queixa comigo, isso já são 2 coisas que eu posso melhorar. Outros trechos que eu trago. Perguntar a si mesmo qual foi o bem e qual foi o mal. Olha que interessante. Tem coisa que a gente faz que é legal, claro. E essas coisas a gente vai falar para a gente mesmo, e não no sentido de vaidade, mas para dizer, eu sei fazer isso. Eu já aprendi a fazer isso. E isso me traz alegria. Ninguém precisa saber. Eu sei. Eu quero continuar por esse caminho. E esse outro aqui, o do mal, que me distancia da lei de Deus, esse é o que eu preciso mudar. Em cada situação, observar qual o objetivo. Que a gente poderia usar a palavra intenção, que é uma palavra que a gente lê muito no Livro dos Espíritos. E o Espiritismo, ele é muito esperançoso quando ele fala sobre isso. Por quê? Porque ele
mostra para a gente que a espiritualidade observa, ausculta em nós a nossa intenção. Porque às vezes a gente erra, mas a nossa intenção era fazer diferente. Então, nesse momento em que a gente está olhando para a gente mesmo, mergulhando na gente mesmo, a gente pode observar isso. Qual era a nossa intenção? O que a gente fez? A gente censuraria se fosse outra pessoa fazendo? Isso aqui é bom, é o que eu falei agora há pouco. A gente fez algo que não dá para confessar para ninguém. Provavelmente. Então, o que a gente tem que fazer? Se isso está aqui latejando na consciência, isso é uma coisa que eu não quero mais fazer. Vou procurar não fazer mais. Por quê? Porque eu quero seguir um outro caminho. Então, eu vou mudar. Não desprezar a opinião dos inimigos. O Chico também falava sobre isso, né? Porque o desafeto, ele está no nosso caminho exatamente para falar, provavelmente, aquilo que o amigo não falaria. A justificativa com ele não dá certo, né? Fazer um balanço de sua jornada moral. Santo Agostinho vai dizer assim, que quem tem o desejo de melhorar-se, a fim de extirpar de si as más tendências, que faça o balanço da sua jornada moral. O que está legal, o que não está? E se eu morresse agora? Isso também Kardec vai nos falar no livro Viagem Espírita em 1862. A gente tem que estar pronto para morrer. Não no sentido mórbido, mas no sentido de que a nossa mala tem que estar pronta, essa mala moral. Não deixar nada aí no caminho para ser resolvido. É difícil, é? Mas e aí, se eu morresse agora, hoje, eu temeria algo? Em algum momento ele fala, examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. Que espírito bom! Para nos dizer, essas respostas vão nos acalmar ou vão nos mostrar um mal que precisa ser curado. E que pode ser curado, que deve ser curado, e que depende, primeiro, dessa consciência, tem o mal em mim, e segundo, do meu desejo de mudar. E ninguém me tira isso. Provavelmente, todos aqueles que erram comigo, quando eu desejar mudar, vão dizer que eu enlouqueci. Tá bom. É o momento deles. Qual o meu? O que eu desejo para mim, como espírito imortal que eu sou? Agostinho ainda vai nos dizer, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Como isso é necessário, como isso é importante. E aí eu quero trazer, longe de mim, querer, digamos assim, fazer uma errata sobre Santo Agostinho, né, ou sobre essa resposta, mas eu quero trazer para essa reflexão uma outra pergunta. Essa, talvez ainda mais, a gente vai fazer mais silêncio, né, no ambiente do que o conhece-te a ti mesmo. Antes dela, Kardec vai nos dizer que essa maneira que Santo Agostinho explica, uma nota que está logo em seguida, falando ali, né, sobre essas perguntas que a gente faz, essa é uma maneira, ele vai nos dizer que exige respostas categóricas. E essa soma dessas respostas fazem com que a gente possa computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. E a pergunta é essa aqui. Qual é o meu tema básico ou desejo central? Tema básico ou desejo central está no livro Ação e Reação, é que a minha edição é mais antiga do que a que eu projetei. E vem assim, a explicação. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida,
quero viajar, quero comprar uma casa, quero me casar, quero ter filhos, desejos mais imediatistas, todos possuímos um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. E ele dá exemplo. São dois espíritos que falam isso. Assim, a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, aquilo que emanamos é o ar que respiramos, a gente é que faz isso. Ao invés de a gente pensar, tem um ditado que diz, dize-me com quem andas, te direi quem és, besteira. O Espiritismo nos mostra, dize-me o que pensas e te direi com quem caminhas. Ninguém sabe, mais ou menos. Esse nosso desejo central, o tema básico, é essa atmosfera que a gente cria, que a espiritualidade sente, que é com quem estaremos. E aí, quem é que está explicando isso nesse livro? Não sei se quem já leu vai lembrar. Quem explica são os dois espíritos, Clarindo e Leonel, que foram mortos pelo próprio irmão que desejava a herança daquele lugar e se tornam os obsessores da família. Porque o obsessor é o quê? É a vítima de ontem que não conseguiu perdoar. Se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse o mesmo. E eles aprenderam isso onde? Não é filme da Marvel, eu juro. Escola de Vingadores. Está escrito aqui. Meus irmãos, conhecer a nós mesmos permite que a gente conheça as vibrações que temos emanado. E muitas vezes estamos doentes do corpo. Mas quem lá atrás iniciou o processo foram os nossos próprios pensamentos. Então, o que a gente precisa é, nesse processo de conhecermos a nós mesmos, distinguirmos o que nos faz bem do que nos faz mal, caminharmos com Deus e não mais de maneira contrária a Ele, procurando fazer o bem, procurando ser bons, sem julgar, procurando dar um sentido à nossa vida. Esse sentido tem que ser, como bem disse a página inicial, espiritualizar a matéria. A gente precisa aprender a ser espírito. E esse é o grande desafio, vivendo nas ilusões da matéria. Senão, gente, a gente nem precisava reencarnar. Então, essa é a grande questão. Então, descobrir o nosso tema central faz a gente se observar. Como é que eu tenho sido? Porque aqui, como é que eles conseguem fazer o processo de obsessão que eles já estão fazendo sobre o sobrinho? Porque o irmão deles, que matou eles sem que ninguém soubesse, o irmão já desencarnou. Então, eles estão no sobrinho. E qual é o desejo central do sobrinho? O mesmo, é aquela cobiça. A cobiça do terreno, a cobiça das posses materiais. Isso não está escrito em lugar nenhum. Os espíritos sentem. Então, a espiritualidade sente isso. Por isso que a gente tem que pensar em modificá-la. E aí, pensar em modificar isso tem que ser da seguinte maneira: com uma profunda certeza de que a gente é capaz de se modificar. Uma outra coisa que a gente aprende com o Espiritismo é a evolução. Que não há mal infinito, por isso que a gente usa o termo diabo.
né? Não há maldade infinita. Há, pelo contrário, uma evolução espiritual. E a gente está aí. Uma evolução planetária que é decorrente também da evolução dos habitantes do planeta. Então, pensar sobre o conhece-te a ti mesmo, auscultar a nós mesmos, tem que ser maduro para a gente ter consciência do que a gente está encontrando, mas com muito amor a nós mesmos, auto-perdão e desejo de mudar. Porque, como dizia Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que esse seja o momento, que essa seja a nossa hora, de que aquilo que a gente quer romper, que a gente consiga, que a gente possa levar, né, esses pensadores que temos aí, que são nossas referências, desde Sócrates, Platão, Kardec, isso sem a gente falar de Jesus, né? Chico, que esses seres que aplicaram tudo isso nas suas próprias existências e por isso passam a ser referência para a gente, que eles estejam nos nossos momentos onde a gente às vezes se sente cambaleante, mas que estejam ali para a gente pensar, não, é lá que eu quero chegar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Agradecemos a Dani, um estudo tão profundo que nós tivemos nessa tarde. Eu gosto de pensar que a gente aqui está num momento que nós estamos blindados, nós já temos o Evangelho de Jesus, nós já temos a obra kardeciana, e que foi um roteiro seguro para que pudesse surgir médicos como Chico Xavier, Divaldo Franco, que nos brindaram com tantas obras magníficas. Por que eu estou falando isso? A UNEP, todo início de ano, abre vagas para estudo. Nós temos aqui a ficha de inscrição que está ali embaixo no balcão, e também tem um link que possa fazer essa inscrição online, através, assim, divulgado nas redes sociais. Não é um estudo, não é um cursinho qualquer, né? É um estudo profundo, onde a gente busca consolo, orientação, tanto esclarecimento. Então aqui fica o convite para todos nós. Temos diversos horários aqui, procurando atender a maioria das pessoas, né? Nós temos na segunda noite, estudos à segunda noite, quarta noite, quinta tarde, sábado à tarde. A gente aproveitar essa oportunidade, que é um convite que, com certeza, vai nos ajudar muito nesse momento que estamos vivendo. Nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, e após a prece, antes de caminhar para o passe, eu vou pedir só para guardar um minutinho, vai dar mais um recado, aí sim a gente caminha para o passe. Fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus tudo que aprendemos nessa tarde, Senhor. Pedimos que o Seu amor envolva toda a nossa humanidade, tão carente, tão necessitada, com tantas questões a serem resolvidas. Que Sua luz chegue onde houver dor, houver tristeza, e possa encher esses corações de alegria e de esperança. Pedimos também, Senhor, por nós, por cada um de nós, que possamos olhar para nós mesmos, identificar aquilo que precisa ser melhorado e que possamos ter coragem de trabalhar nesse melhoramento. Obrigado mais uma vez e pedimos que fique conosco sempre. Que assim seja. Dá só mais um recado que no carnaval